Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o absolutismo, tá bom? O vídeo vai ser dividido em duas partes. Nós vamos falar quais são as principais características do absolutismo e, no segundo vídeo, vamos falar um pouco sobre os teóricos do absolutismo, tá bom? Bom, grandes características do absolutismo, pessoal. A gente tem que entender que o absolutismo ele é um fenômeno político que emerge no final da Idade Média e se fortalece bastante na Idade Moderna, mas ele ainda se dá, né, sobre uma sociedade feudal, ou com resquícios da feudalidade. Em que sentido, pessoal? Nós estamos falando ainda de uma sociedade estamental, dividida entre nobres e plebeus, em que nobres que acessam cargos públicos, cargos políticos importantes, né, são privilegiados, têm um conjunto de tratamento privilegiado diante do Estado, né, nobreza e clero, e, em contrapartida, nós vemos os plebeus, né, maioria esmagadora da população, que não tem acesso a esses benefícios, em geral são pagadores de impostos e são explorados por esses nobres, principalmente os camponeses nas suas terras, tá bom? Essa arquitetura de Estado, né, de sociedade, ela dá sustentação para aquela arquitetura de Estado absolutista, tá? O absolutismo, pessoal, ele é o fim de um processo de centralização política. Se na Idade Média vigorou a descentralização política, em que o rei era uma figura muito mais simbólica do que política, né, em termos de poder político, né, o feudalismo ele era muito forte, então a presença dos senhores feudais no jogo político era muito forte. A partir do fim da Idade Média, sobretudo a partir da Guerra dos 100 Anos, né, para a Inglaterra e para a França, mas Espanha e Portugal também estão no seu processo específico, né, que a gente verá em outro vídeo. O que está acontecendo é o seguinte: é uma definição de território e o exercício do poder real dentro desse território, o exercício da soberania dentro desse território. Tá? É claro que a definição de território ela vai ser feita de forma conflituosa, tá? Ocorreram guerras aqui e acolá, a exemplo da Guerra dos 100 Anos, mas a gente vê que esse processo se define enquanto modelo de governo também. Claro, esse processo político ele se dá paralelamente ao mercantilismo, né? No que diz respeito às grandes expansões marítimas, elas estão acontecendo nesse momento, né? Elas têm uma influência também nesse cenário, tanto quanto tem a burguesia e a própria dissolução do feudalismo. Então, ele é um processo, né? O absolutismo ele marca ao mesmo tempo o apogeu e o início do declínio de um modelo de governo, tá bom? Que a gente vai ver, tá? Como é que funciona o Estado absolutista? No topo está o rei. Né? A frase do Luís XIV é muito boa para definir o absolutismo. Né? O Estado sou eu. Então, não há uma separação formal entre o rei e o reino, entre o que é do rei e o que é do reino. Tudo pertence ao reino. Né? É uma propriedade privada, digamos assim. A diferença entre o público e o privado ela é muito tênue, ela existe em alguns pontos e não existe em outros, que normalmente a gente vê existir hoje. Tá? E, no fim das contas, como tudo está abaixo do poder do rei, no absolutismo ele é a autoridade principal. Né? Existem outros órgãos, né, que compõem o funcionamento do Estado, mas, ao fim e ao cabo, é a vontade desse indivíduo que determina o funcionamento dos órgãos. Tá bom? Como é que esse rei lá no topo está? A gente vê aqui a figura, né, ela, de certa forma, representa muito bem a situação. A igreja, ela dá a sustentação ideológica, com o direito divino dos reis, apontando o caráter não divino da figura do rei, mas que ele está ali como representante de Deus. Né? Então, esse suporte ideológico é importante para responder a pergunta: por que o rei tem o direito e o poder de mandar e o súdito tem a obrigação de obedecer? Bom, porque o mundo foi feito por Deus, assim ele quis. O governante tem o direito divino de governar, portanto, ele deve ser obedecido. Tá? Então, a igreja fornece o suporte ideológico. Enquanto a nobreza feudal, né, que vai se transformar em uma nobreza cortesã,
né, com a nobreza que não atua muito na questão das guerras, essa mesma nobreza é que é a classe aristocrática, que é a classe importante, do qual o próprio rei vem. Então, é essa classe que, entre si, sustenta também o rei, na medida em que reconhece nele a autoridade, né, legítima. E no feudalismo, o senhor feudal, ele reconhecia a autoridade do rei, no entanto, a terra era dele. Aqui é o contrário. A terra não é do senhor feudal, né? Em última instância, a terra é do rei. Esse senhor feudal está lá como administrador, né? Ainda que possua a terra, a autoridade final é do rei. Então, o clero, primeiro estado, e a nobreza, segundo estado, oferecem a sustentação, né, material, ideológica, para que o rei exerça o seu poder. Tá bom? Paralelo a isso, nós temos a classe dos camponeses, nós temos a burguesia e nós temos os artesãos. Enfim, todos esses indivíduos compõem o terceiro estado, né, que são os plebeus. Os camponeses, né, que têm uma vida mais pesada, trabalham fazendo o seguinte: paga imposto para o senhor feudal, paga imposto para o rei, paga imposto para a igreja e a pequena parcela que sobra fica para si. Então, a gente vai ver que a submissão não é só uma submissão do ponto de vista político, é uma submissão do ponto de vista econômico também. Esses sujeitos sustentam os dois andares de cima. Na prática, o que acontece é isso. Tá bom? De acordo mesmo com a teoria lá da divisão das três classes, né, dos três estamentos lá da Idade Média, também Deus criou todo mundo assim, clero, nobreza e plebeu. Cada um está fazendo a sua parte, dentro do que Deus predeterminou para a sociedade. Só que dentro desse grupo, desse terceiro estado, não tem só camponeses. Tem os trabalhadores urbanos também, né? Artesãos do povo, vamos falar genericamente de artesãos, é o carpinteiro, pedreiro, oleiro, tecelão, etc. Esse indivíduo, trabalhador da cidade, em geral trabalha para o burguês, direta ou indiretamente. Então, o burguês explora esse sujeito. Esse sujeito aqui, o artesão, ele paga imposto para sustentar também o rei. Né? Lembrando, todo mundo do terceiro estado paga, tá bom? Uns mais, outros menos, mas todo mundo paga. A burguesia, por sua vez, né, os grandes comerciantes e banqueiros, eles pagam imposto ao rei também. E nesse momento da história, eles apoiam o absolutismo. Por quê? O absolutismo é interessante. A centralização política, ela tem como consequência a uniformização de pesos, medidas, moedas, impostos, leis, etc. A segurança do Estado na figura do exército também é algo interessante para a burguesia. Nesse momento, pessoal, a burguesia está se tornando uma classe importante, né? Ela ainda depende muito do Estado para a sua própria sustentação. Então, daí surge o apoio da burguesia para com a figura do rei, tá bom? E o rei, obviamente, gosta porque cobra imposto, para ele também é interessante, tá? Então, é uma forma dele agradar tanto a nobreza e a igreja, mas também a burguesia, tá? E como é que funciona essa arquitetura na prática, pessoal? Aqui está em espanhol, mas a gente consegue ler, tá? Então, acima de toda a sociedade está Deus, tá bom? E é de Deus que emana o poder do rei. Então, a teoria do direito divino dos reis explica que o sujeito está lá simplesmente porque Deus quer. Então, é um poder cuja justificativa é teocrática, ou seja, a religião justifica o poder político, é hereditário e vitalício, tá bom? Em geral, eu passo o meu reinado para o meu filho ou para o descendente mais próximo, caso eu não tenha um descendente, tá? A gente vê que em alguns casos, né, rainhas também podem subir ao trono, tá? O caso da Elizabeth I na Inglaterra certamente é o mais emblemático, tá bom? Então, com esse rei aqui, se organiza uma monarquia, tá bom? Absoluta, porque não há restrições para ela. Então, o poder emana da figura do rei, abaixo dele todos estão. Né? Então, o rei ele tem poder tanto de criar quanto quebrar, digamos assim, burlar as leis. Porque a organização política, ela emana da sua, olha, vontade. Não de um conjunto de leis a que todos
estão submetidos, né? Coisa que a gente vai ver no Estado liberal mais adiante. Então, quais são as funções dessa monarquia? Ela faz leis e aplica a justiça, tá bom? É um poder soberano. Ou seja, eu exerço a soberania, vem de soberano, rei, eu exerço a soberania dentro do meu território, fazendo leis e aplicando a justiça, tá bom? Tem órgãos do que a gente chamaria de judiciário hoje, órgãos de justiça? Tem, mas ao fim e ao cabo todos eles estão submetidos ao rei, tá? Controla a economia por meio de práticas mercantilistas, impõe a uniformização de pesos e medidas, como eu disse, a moeda única é um dos grandes exemplos. Facilita transações comerciais dentro de um determinado território e facilita também a troca por outras moedas quando for necessário, tá bom? O rei ele também exerce um poder sobre a igreja, né? Se na Idade Média o poder da igreja era maior se comparado ao poder dos reis, na Idade Moderna ele se inverte, né? A exemplo padroado de Espanha e de Portugal, tá bom? Então o rei está acima da igreja dentro dos seus territórios e das suas colônias. A igreja anglicana, né, na Inglaterra e no Reino Unido, enfim, nas suas colônias também. Não será muito diferente na França, não, tá? Ainda que na França não tem uma doutrina formal com relação a isso, tá? A gente vai ver que é nesse momento que os territórios começam a se definir, não sem atritos, tá bom? Mas começam a se definir, a surgir o que hoje a gente entende como Inglaterra, França, Espanha e Portugal, destacadamente esses quadros, tá bom? Então ele amplia o seu território sempre que possível, tá bom? Ampliação de território é ampliação de poder também, tá? Bom, e como é que ele faz isso? Então, como é que eu me imponho? Eu tenho a teoria do direito divino dos reis, para que eu me imponha de forma não violenta. Mas eu também preciso demonstrar força, não só para o meu súdito, mas também para o rei vizinho, né? Dizendo a ele, não entre. Aqui o território, esse aqui é meu. Né? Para isso, pessoal, eu preciso de um exército profissional. É nesse momento que surgem os exércitos profissionais, tal qual a gente entende hoje. Até então, o exército, e durante um bom tempo também, o exército ele será composto majoritariamente por mercenários. O problema de um exército de mercenários é que ele obedece a quem paga mais. Então, hoje ele está desse lado, amanhã pode estar do outro, dependendo de quanto se paga. Um exército profissional, não, ele deve fidelidade ao rei. Daí a gente vê a transição do exército de mercenários para o exército nacional. Esse exército obedece diretamente à autoridade do rei. Tá bom? Então, o rei ele não só controla a política, né, a questão das leis, não controla só a economia na moeda, ele controla um território baseado na força, tá bom? É um processo de monopolização da violência, né, como diz Max Weber. E para administrar, ele precisa também de um corpo burocrático, tá? O que é um corpo burocrático? É um corpo de funcionários que ajude ele a, na prática, administrar o reino. Afinal de contas, ele não consegue. A autoridade emana dele, mas isso não quer dizer que, na prática, ele ocupe todas as funções e desempenhe todas as funções, porque isso é humanamente impossível. Então, ele vai dividir essa burocracia principalmente com a nobreza. Né? É o governador de tal região, é o vice-rei, por exemplo, do Brasil, é o capitão donatário lá da Espanha, ou é o sujeito que vai administrar a província A, o exército B e assim por diante. Esse corpo burocrático é um corpo de funcionários para funcionar o Estado. Eu preciso de pessoas que toquem aspectos específicos. Todos eles, sem exceção, estão submetidos à autoridade real. Tá bom? E, por fim, a gente vai ver que a política econômica é uma política que a gente classifica como mercantilista. Tá bom? O mercantilismo, pessoal, nada mais é do que a interferência do rei, ou seja, do Estado, na economia, favorecendo a si e aos mais próximos, aos amigos do rei. Nesse momento, pessoal, o Estado ele controla a economia para que a seta da riqueza se volte para o rei. Tá bom? Se no meio do caminho outras pessoas se beneficiarem, pois bem, se não, esse não é o objetivo final. O objetivo final é o enriquecimento do rei. Por isso ele controla a economia. Tá bom? Ao mesmo tempo que eu, rei, apoio a burguesia, defendo ela, eu também cobro dela imposto, né?
deixa o monopólio aqui e acolá, dependendo de quem é mais amigo do rei, ou simplesmente quem paga mais, né? O exemplo no Brasil, por exemplo, vai ser o pau-brasil. Vai ser dado a Fernando de Noronha. Fernando de Noronha comprou, né, a concessão, digamos assim, pagou um X para o rei da época e falou: olha, o pau-brasil agora legalmente sou eu que exploro. Aí, não, burguês, não está... o Estado não está controlando a economia, dizendo, ó, só esse fulano aqui que me pagou pode te extrair pau-brasil? Isso é uma forma de controle. O objetivo fim é o enriquecimento do rei. Se o Fernando de Noronha vai ganhar mais, vai ganhar menos, é com ele, minha parte eu já recebi. Tá bom? Essa riqueza, ela serve para sustentar, obviamente, a burocracia, sustentar a nobreza, sustentar o rei e a sua corte, mas sustenta também o exército. Isso é importante. Então, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, o rei, dentro do entendimento dele, né, controla a economia para que ele fique mais rico, tá bom? É de entendimento comum, nesse momento da história, o seguinte: quanto mais metal precioso dentro do meu território, teoricamente, mais rico sou eu, enquanto rei, enquanto nação. Então, todos os reis vão interferir na economia com o objetivo de direcionar esse lucro para dentro das suas fronteiras, né? Daí a balança comercial favorável ser uma grande obsessão, digamos assim, do ponto de vista econômico. O que é a balança comercial favorável? Simples, eu quero exportar mais do que eu importo. Então, eu quero exportar 10, comprar 1. Se eu exporto 1 e compro 10, isso quer dizer que o dinheiro está saindo daqui para ir para lá. Então, teoricamente, abre aspas, estou ficando mais pobre. Tá? Esse era o pensamento econômico da época. Então, os meios que vão ser utilizados vão variar de rei para rei, de época, de rei para rei, de época para época, dependendo da própria realidade. Então, por exemplo, Portugal e Espanha apostam muito fortemente no colonialismo, né? Enquanto, por exemplo, a Inglaterra e a França apostam um pouco mais na pirataria, se comparado a portugueses e espanhóis. O protecionismo é muito comum nessa época. Ou seja, para entrar um produto de outro país no meu, paga um X de taxa de importação. O objetivo é simples: eu quero dificultar a entrada desse produto, e se entrar, paga um X de imposto. Eu dificulto a entrada desse produto para favorecer a produção nacional. Tá? Seja do que for, vinho, roupa, etc. Então, a gente vai ver que todos esses meios têm como objetivo manter uma balança comercial favorável para, fim último, entesouramento dos reis. Tá bom? É nesse momento da história que a gente vê o auge do absolutismo e do mercantilismo, ou seja, o poder do rei ele não está unicamente na esfera da política, ele também está na esfera da economia. Tá bom? Com isso, pessoal, terminamos o vídeo sobre as principais características do Estado absolutista.